Olá, o Panorama TVC está de volta. Atenção, vamos falar de saúde nesse mês. Uma série de eventos por todo o Brasil destaca a importância de ficar atento às doenças cardiovasculares. É o Setembro Vermelho. Eu converso agora com o médico cardiologista, o Dr. Augusto Sardilli, sobre os cuidados do coração. Olá, doutor, muito obrigado por participar aqui ao vivo com a gente. Olá, boa tarde. Eu que agradeço. É um prazer estar aqui na TV Câmara. Obrigado pelo convite, ainda mais para falar de um tema de tanta relevância. Vamos lá. Doutor, pode parecer muito óbvio essa primeira pergunta que eu vou fazer, mas é sempre bom a gente ser apresentado ou ser reapresentado ao nosso corpo, né? O que é o coração especificamente? O que ele faz? Qual que é a importância? É um músculo? Estou falando besteira? Qual que é a importância desse músculo para o nosso corpo? Perfeito. Olha, o coração realmente é um músculo e ele tem a função de bombear o sangue, aquele sangue rico em oxigênio e nutrientes, para toda a parte do corpo. Esse sangue rico em nutrientes e oxigênio, ele vai pelas artérias até chegar lá longe, em todas as partes do corpo. Então, uma vez que a gente tem problema no coração, isso vai acarretar problemas para todo o nosso organismo. Ô Augusto, e como é que vai, nos dias de hoje, aqui estamos em 2021, como é que está o coração das pessoas, o coração do riopretense? A gente tem se cuidado mais? Muito se fala nos últimos anos de exercício, boa alimentação. Como é que a gente está? Vamos muito bem, obrigado? Ou é preciso tomar muito cuidado com o nosso coração? Não, com certeza, é preciso tomar muito cuidado. Essa campanha Setembro do Coração é uma campanha de uma importância extrema pelo seguinte motivo: a gente foca principalmente na prevenção das doenças cardiovasculares, né? Então a gente quer alertar a população sobre as doenças cardiovasculares e as suas formas de prevenção. Isso já é falado, como você bem disse, né? Hoje acho que todo mundo sabe que tem que fazer uma atividade física, que tem que procurar manter o peso ideal, né? Então, assim, de forma geral, as pessoas têm essa informação. Mas por que então não está melhorando? Cabe a nós sempre continuar conscientizando, passar sempre essa informação de que a gente está lidando com a doença cardiovascular, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia tem uma expectativa que esse ano de 2021 a gente tenha em torno de 400 mil óbitos por doenças cardiovasculares, e uma boa parte desses óbitos eles poderiam ser prevenidos se realmente a gente tivesse hábitos de vida mais saudáveis. Quando a gente fala desses males do coração, cardiovasculares, quais seriam os principais que a gente poderia citar aqui para o pessoal lá de casa, que mais acometem as pessoas? Perfeito. Os principais fatores de risco das doenças do coração são hipertensão, colesterol, diabetes, sedentarismo, obesidade, tabagismo, consumo excessivo de bebida alcoólica. Então, veja, todos esses fatores que eu falei, eles são mutáveis, né? Então, se a gente tem hipertensão, puxa, vamos lá, vamos tratar, eu preciso passar no cardiologista, vamos tomar uma medicação se necessário for. Então, se eu estou com colesterol, a mesma coisa, diabetes. Agora, tem uma coisa importante. Essas patologias que eu falei, pressão alta, colesterol, diabetes, muitas vezes, na maioria das vezes, elas não dão sintomas. Aí está o X da questão. Então, a gente está falando de doenças silenciosas, que se a gente não tiver o cuidado de passar no seu cardiologista, fazer o seu check-up anual, a gente simplesmente não vai tratar porque não foi feito o diagnóstico. É por isso que a gente bate tanto na tecla da prevenção. A partir de que idade que é recomendado que uma pessoa comece a fazer os check-ups e com que frequência que ela tem que fazer esses exames? Perfeito. Bom, na verdade, não existe uma data certa, mas o que a gente considera é que a partir dos 40 anos é muito importante esse indivíduo fazer uma rotina cardiovascular pelo menos anual. E menos de 40 anos, daí, óbvio, se o indivíduo tiver sintoma, puxa, eu estou tendo um cansaço extremo, eu estou tendo dor no peito, ou então um indivíduo que já tem sabidamente algum problema de saúde. Então, o indivíduo fuma, é uma pessoa obesa, ele tem histórico na família, meu pai infartou, minha mãe infartou, meu irmão, enfim. Então, se você já tem sintomas, ou se você já tem histórico familiar, ou se você já tem alguma comorbidade, é fundamental já antes mesmo dos 40 anos passar no cardiologista para ser avaliado, fazer uma boa história clínica, ser examinado, para a gente se certificar de que não está passando nada aí sem a devida prevenção.
Você acabou de citar o infarto. Além do infarto, que outras doenças que acometem o coração especificamente? Bom, a insuficiência cardíaca é uma doença muito grave do coração, que é quando o indivíduo tem um coração onde a sua força de contratilidade fica reduzida. Isso é uma doença muito grave. O infarto, que é quando, então, por algum motivo, né, principalmente quando a artéria é entupida, então não consegue passar esse sangue com oxigênio para o coração como um todo, e daí a pessoa infarta, né? Então, todos os fatores de risco, hipertensão, diabetes, que a gente acabou de falar, se eles não tratados, se não controlados, eles podem levar a essas complicações. Morte súbita, arritmia, infarto, insuficiência cardíaca. Então, realmente, as doenças do coração, elas são frequentes. A gente está tanto, né, falando de pandemia, de fato estamos numa pandemia, e a gente vive uma pandemia, uma epidemia de doenças cardiovasculares há muitos anos, mais de 1.000 pessoas, né, morrendo todos os dias de doença cardiovascular. Então, o que a gente precisa, na minha opinião, é realmente focar na conscientização da população para que o indivíduo ele possa ter esse autocuidado, né? Ele mesmo sabendo do que ele deve fazer. Então, procurar fazer uma atividade física regular, manter o peso ideal, parar de fumar, cuidado no exagero da bebida alcoólica, né? Então, tudo isso, sem sombra de dúvida, vai diminuir muito o risco desse paciente, desse indivíduo ter um evento cardiovascular. A gente poderia elencar alguns alimentos que seriam inimigos do coração e alguns que seriam amigos do coração. A gente tem como quantificar isso aí, Augusto? Sim. Bom, é uma dieta saudável, né? Uma dieta saudável, aquela dieta rica em frutas, verduras, legumes, o não excesso, né? Então, o não excesso de carne gorda, né? De gordura animal, né? Da própria doce, o açúcar, né, do doce. E quando a gente fala açúcar, muitas vezes a gente pensa que ele está só no doce. Não. Claro que o açúcar do doce, sem dúvida, é o que mais entrega o açúcar para o organismo. Mas tem açúcar no refrigerante, no suco de caixinha, na própria bebida alcoólica. Então, eu acho que o mais importante, eu sou contra assim, a gente dizer que não pode isso ou não pode aquilo. Eu acho que a gente deve, com moderação, né, e conhecendo os alimentos, saber quais são que a gente deve comer mais no dia a dia e os que a gente tem que tomar mais cuidado, porque realmente a gente sabe que esses são ali, de certa forma, vilões, que em excesso certamente eles vão trazer problema. A gente está falando de coisas de inimigos que a gente vê, né, Augusto? A comida, o fumo, o álcool e o estresse. Esse peso da rotina do dia a dia, ele também se reverte como algo negativo pro coração? Muito bem lembrado. Isso aí realmente é um risco cardiovascular forte. O estresse do dia a dia, né? A gente sabe que hoje em dia tudo é tão uma loucura. E isso sim traz um risco para o coração, porque isso vai aumentar um pouco as reações de ácidos graxos, ali de radicais livres, e isso pode trazer um problema para o coração. Isso é considerado mesmo um risco cardiovascular que, de certa forma, lógico, não tem como falar assim, olha, não fique estressado. Seria bom se fosse fácil assim. Mas a gente tem que procurar achar algumas alternativas para diminuir, então, um pouco o nosso estresse. Como? Procurar fazer atividade física regularmente. Quando a gente faz atividade física, tem liberação de hormônios, endorfina, que isso gera uma sensação de prazer. Ou então buscar outras formas. Fazer uma yoga, uma meditação. São formas da gente tentar minimizar o estresse, porque o estresse, tem razão, é um fator de risco significativo para as doenças do coração. E com relação às crianças, uma opinião própria, ver se você concorda comigo ou não. Talvez não falta um pouco de conversar dos pais ou da escola, conversar um pouco mais sobre a saúde, sobre, logo cedo, como ter um bom cuidado com o coração. Você acredita que palestras, esse tipo de trabalho mais de base lá com os pequenos, ajudaria a ter uma população adulta mais saudável? Com certeza, eu acho que isso é o principal, né? Porque senão a gente vai ficar sempre correndo atrás do prejuízo, né? Você vai ter que correr atrás daquele paciente que já infartou. Então, se você começa a focar na prevenção primária, você vai ensinar essas crianças que, olha, o indivíduo quando está mais gordinho, isso não é bom para a saúde do coração. Se você come muito chips, muita batatinha frita, isso pode ser gostoso, de vez em quando a gente pode comer, mas se você comer todo dia lá no lanche da escola, na sua casa, à noite, todos os dias, esses alimentos, eles vão também trazer problema para o coração. Puxa, você tocou num assunto que
que eu adoro. Eu acho que a gente tem que realmente conscientizar lá de trás, lá das crianças, porque dessa forma, só dessa forma a gente vai conseguir reduzir realmente as doenças cardiovasculares, porque a medicina tem avançado, nossa, assim, vertiginosamente, realmente a tecnologia está cada vez melhor, os medicamentos estão cada vez melhor. Por que a gente não consegue, então, diminuir de forma significativa as doenças do coração? Porque por mais que a informação esteja aí, a gente não está conseguindo, por algum motivo, não está conseguindo passar para a população a real necessidade do autocuidado, né? O médico, ele faz parte do cuidado, mas quem está lá no dia a dia, no almoço, no jantar, na atividade física, é o indivíduo. Então, enquanto ele não tiver essa percepção, vai ser difícil a gente conseguir diminuir as doenças do coração. Augusto, a gente está falando do início da linha. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre o outro lado, para o pessoal mais velho. Às vezes a pessoa fica um pouco desanimada, fala, não vou atrás disso, não vou fazer check-up. Aquele velho mito, né? Não vou procurar que eu acho. E outra coisa também, fumei a vida inteira, não vou parar agora. Sempre dá tempo de melhorar a qualidade de vida? Com certeza, sempre é tempo, sempre é tempo. Eu já fumo faz 50 anos, vou parar agora para quê? Pare agora, o benefício sempre tem benefício, com certeza absoluta. Você vai diminuir o estresse do seu coração, a inflamação das suas artérias, vai dar um descanso para o seu pulmão. Pare agora, sempre há benefício. E a mesma coisa para os pacientes idosos, conforme a gente vai envelhecendo, logicamente aumenta o risco de doenças do coração. Então, se o risco é ainda maior ainda a necessidade de você procurar uma avaliação médica de rotina para que você possa fazer seu check-up, para que a gente possa descobrir as doenças que poderão trazer um risco cardiovascular e, dessa forma, tratá-las se necessário for. Augusto, para a gente encerrar nosso papo, você falou que a maioria das vezes acaba sendo silencioso esse mal, né? Ele vai aparecendo de uma forma insidiosa, a gente não percebe, mas do ponto de vista prático, quais sintomas que eu tenho que ficar alerta, às vezes que um familiar meu ou eu mesmo estou sentindo para eu procurar ajuda numa emergência? Perfeito. Bom, então, os sintomas mais comuns, né, naquele paciente que está tendo um infarto do coração, então é aquela forte dor no peito, de caráter opressivo, uma dor difusa no peito, que pode ter sido precedida por uma atividade física ou um estresse emocional muito grande, né, ou então uma queixa de falta de ar muito grande. A dor do infarto, ela tem múltiplas manifestações, né? Ela não é somente aquela bem característica da dor no peito. Então, às vezes, uma falta de ar pode ser considerado um problema que está sendo causado pelo coração, mas, sem dúvida, a dor no peito, né, que vem associada a uma sudorese fria, às vezes com vômitos. Então, isso é extremamente importante. Dor no peito, óbvio que pode ser várias coisas, mas tendo em vista que pode ser algo do coração, é sempre importante procurar o pronto-socorro nessas situações, né? E mais importante do que isso, né? Vamos tentar evitar que isso aconteça. Vamos, antes de ter sintoma, passe no médico, veja seus exames, procure ter uma vida saudável, porque isso com certeza vai diminuir bastante o risco de ter qualquer problema do coração. Augusto, para a gente encerrar, algum recado para o pessoal de casa que a gente acabou não falando, alguma coisa que você quer destacar? Assim, acho que a mensagem principal realmente é o autocuidado, né? A gente precisa pegar as rédeas aí do cuidado da nossa saúde, a gente precisa saber que se não fizer uma atividade física regular, que se não mudar os hábitos, que se continuar fumando, que estou acima do peso e não tomar nenhuma atitude com relação a isso, exagera na bebida alcoólica e também não toma nenhuma conduta com relação a isso, é um risco, né? Então, a gente quer viver mais, a gente quer viver bem, a gente quer ver os nossos filhos, netos, né? A gente quer viver bastante aí. Então, vamos cuidar da nossa saúde no dia a dia. É de grãozinho em grãozinho mesmo que a gente consegue um cuidado melhor do coração. Então, se cuide. Vá hoje mesmo, procure uma praça, vá caminhar, sabe? Melhore sua alimentação. E isso vai trazer um benefício muito grande no longo prazo. É isso aí. Então, eu agradeço a presença do cardiologista Augusto Sardilli, que conversou aqui com a gente sobre a importância de cuidar do coração. Ele citou, a gente está no mês do Setembro Coração, que é um evento municipal, uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal em 2016, de autoria do vereador Fábio Marcondes.